Bom, vamos concluir sobre a hipertensão arterial. Eu sei que vocês têm um monte de perguntas em relação à hipertensão arterial, mas vocês viram que o nosso Criador, na sua onisciência e na sua onipotência, em outras palavras, na sua misericórdia eterna e infinita, já que nós ainda não o conhecíamos, e Ele, permitindo a liberdade da escolha, então Ele continuou fazendo a sua obra de curar hipertensão arterial todos os dias. Todos os dias. Só que nós que não sabíamos que estávamos tendo pressão elevada, porque ainda não tinha nenhum sintoma. Homem tem essa limitação. Se não tiver sintoma, a gente sente o quê? Normal. Sou normal. Uma vez eu fiquei assustado de um senhor, um professor universitário. Ele é bem fofo mesmo, mas ele nunca achou que ele é fofo. E um dia, ele foi comprar o terno junto com o irmão dele. O irmão dele também é do tamanho dele. E aí, quando chegou, ele disse simplesmente para o irmão dele, porque não ouvia há algum tempo, diz assim: "Ó, cara, você é gordo, hein?" E aí o irmão dele, que foi acusado por outro irmão que ele é gordo, então ele falou assim: "Ó, cara, olha no espelho." E aí os dois ficaram no espelho, os dois iguais. Aí ele assustou. O quê? Eu sou assim? Porque foi gradativo. Foi gradativo. Ele não percebeu qual era seu tamanho. Só quando viu, mesmo ele olhando no espelho todos os dias, não percebeu que ele é grande. Só através do irmão dele que ele viu que ele é grande. Pressão elevada, se a gente não tiver dor na nuca ou alguma tontura, a gente suspeita que tem pressão alta? Jamais, jamais. E continua vivendo. Enquanto isto, o que o nosso Criador faz? Vai tratando, lidando conosco todos os momentos. Todos os momentos Ele faz esse serviço maravilhoso. Através do LDL, depositar a gordura do fígado na artéria, e através do HDL, sempre retirando. Sempre existe esses dois trabalhos, já que VLDL traz a gordura da corrente sanguínea para o fígado. E, às vezes, faz o exame, então vê que LDL está alto. E o médico adverte: olha, seu LDL está alto. Isso é colesterol ruim. O mundo introduziu esse conceito totalmente errado. LDL é colesterol ruim? Jamais. Colesterol de misericórdia que salvou o fígado. Mas o mundo introduziu a ideia errônea: é colesterol ruim, vamos ter que abaixar esse colesterol. Quem que produziu LDL? O fígado. Quem que clicou o gene de LDL para produzir? Criador. O nosso Criador faz alguma coisa ruim? Jamais, jamais. Mas o mundo introduziu porque ignora que Criador que está fazendo esse trabalho. Então introduz o medicamento. Tem que abaixar LDL. E nós que somos cristãos, filhos de Deus,
maioria de pessoas ainda usa estatinas, simvastatina, etc, etc. Aí outro dia, estava comprando um remédio. Eu também compro remédio. Porque o meu cunhado que mora nos Estados Unidos, ele joga golfe e normalmente durante a semana não faz exercício nenhum e fim de semana vai lá jogar golfe. Então o movimento de jogar golfe é meio violento. E daí ele começou a sentir dor na costa, na coluna. Aí me ligou um dia, falou assim, olha, tem tal remédio no Brasil, diz que é muito bom, não tem efeito nenhum no estômago. Porque voltarem que tomo, dá muito problema no estômago. Já que minha irmã está indo lá, outra cunhada, chegou esses dias, manda aquele remédio. Aí fui na farmácia, estava comprando. Aí um senhor chegou também para comprar seu remédio. Aí ele pediu, olha, eu quero simvastatina. Olhei para ele, um senhor já de certa idade, meio barrigudo, então, está comprando. Aí, quem atendeu perguntou assim, tem alguma preferência da indústria farmacêutica? Não, não tem nenhuma preferência, o que é mais barato você me dá. Aí o atendente, então, foi mostrar na tela, olha, tem simvastatina de tal farmácia, mais barato. Aí quem atendia falava, pode ser genérico? Pode. Aí trouxe, mostrou, olha, valor normal é tanto, tem desconto, então vai ser X. Ótimo, tudo bem. Certamente o que esse homem vai fazer? Ai, que bom, comprei simvastatina com desconto barato e agora eu vou tomar, estou resolvido. Não é assim que vai pensar? Muita, se não todas as pessoas, seja não cristãos, como cristãos, vão viver assim. Você pode notar, é grande engano que o inimigo está devastando o mundo inteiro. Agora você pode notar que a sua presença neste lugar, no programa New Start, não é meramente você experimentar uma cura, mas você tem uma missão. Quando você voltar para casa, você tem uma missão. Isso não quer dizer que você tem que abrir a boca e falar. Não. Qual é a missão? Viver. Simplesmente você viver feliz da vida, sorrindo, cantando, esticando, sem falar nada. E você tendo suas convicções e vivendo. Então veja, todos os dias, todo momento, o nosso Criador fabrica LDL porque precisa transportar gordura do fígado para a artéria. E também todo dia ele produz HDL para remover. Então ele mantém o quê? Equilíbrio. Se não tivesse equilíbrio, a gente já tinha morto todo mundo de infarte, derrame cerebral. Mas ele mantém todo esse equilíbrio. Mas a cada dia o homem vive como? Por causa desse equilíbrio que existe, a gente sente normal. Então vai progredindo. Sábado à noite é pizza, domingo é churrasco. Não é assim? A gente vai vivendo. Que bom. Olha, mesmo que eu como churrasco, olha, meu colesterol normal. E mostra o exame dizendo que normal, acho que está tudo bem.
E a gente não sabe o trabalho maravilhoso que nosso Criador tem feito para manter a minha vida. Ignora completamente. Mas é só aceita aquilo que o médico fala. Olha, está normal. Não tem problema. Ou ele está pouco alto, então toma simvastatina. Pronto, acabou. E assim nós temos vivido. Sabe que agora que nós reconhecemos que qual foi a obra do nosso Deus, então é momento de agradecer, não é? Aceitar a sua misericórdia. Sua misericórdia. E não por causa do medo correr para um limitado na tentativa de acalmar minha preocupação, meu medo. O trabalho do médico, na realidade, é tentar acalmar seu medo, suas preocupações, mas por algum momento. Quer ver como que acontece isto? Então, basicamente, nós entendemos que quase todo caso de hipertensão arterial é por causa de endurecimento das artérias. Principalmente na fase adulta, quando alguém tem hipertensão arterial, é por causa de endurecimento das artérias. Sem que haja endurecimento das artérias, a hipertensão arterial é passageira. Por exemplo, eu vou ter uma hipertensão arterial da seguinte forma: eu acordei pela manhã e aferi a pressão arterial, estava 11/7. Excelente. Levantei e comecei a preparar para sair para a caminhada. Como eu lavei, coloquei roupa, etc., pressão subiu para 12/8. Ainda está tolerável, é muito bom nível. E aí fui caminhar. Que bom. Pressão vai subir um pouco. Por que vai subir? Que por causa da agitação. Vamos responder cientificamente. Porque minhas musculaturas precisam mais energia, produzem mais energia, já que eu estou caminhando. Então, células musculares precisam de mais oxigênio, mais glicose. Então, o coração precisa bombear mais para mandar mais. Então, como o coração bombeia mais, então sangue circula mais rápido, portanto, o sangue passa atritando mais forte a parede da artéria, por isso que a pressão subiu. Isso é agitação. Muito bom, acertou, 100%. Tá bom, agora eu estou caminhando tranquilo, só que de repente eu ouço. Aí eu olho, Doberman atrás de mim. Dou uma carreira. Depois eu olho para trás, ainda bem que dono estava segurando a corda. Nesse momento eu afiro novamente pressão arterial. 16/10. Estou com hipertensão arterial? Claro que estou, numericamente é. Numericamente é hipertensão arterial da forma que os homens definiram. Não é? Segundo o que os homens definiram, passando pressão máxima 14, pressão mínima 9 é hipertensão arterial. Só que minhas artérias são normais, nada de artéria endurecida, esclerosada. Então, quando eu descanso, aí vai voltar logo normal. Mas quem tem artéria endurecida vai abaixar? Não vai.
Então, hipertensão arterial, quando você leva susto, quando você fica preocupado, você está ansioso, não poder dormir durante a noite, pressão sobe? Sobe. Mas quando você fica tranquila, pressão volta para abaixa, porque a artéria está normal. Mas quando a artéria estiver acometida, a pressão sempre vai estar lá em cima. E agora, nesse nível já elevado, quando você apareceu algum sujeito que realmente não dá para suportar, então faz o quê? Do estilo da minha esposa, ela avança. Avança e briga. Aí, pressão, já que está precisando de energia para fazer isto, isso que é escolha livre, o que o coração vai ter que fazer? Olha, meu dono está precisando de muita energia. Então Deus respeita a escolha livre e aí tem que bombear mais forte. E a artéria endurecida é flexível? Não, dura. Então, quando pressão sobe, a artéria pode romper. Aí é derrame. Por isso que derrame. Eu estou falando assim, senhora, para ela, para não ter derrame. Porque ela gosta de avançar. Parece não, é? Ah, é? Então vive com ela uma semana. Ela fala a mesma coisa. Eu sou mais calmo que ela. Normalmente, quando faz essas coisas, e simplesmente, tá bom. Eu fico lá roendo por dentro. Aí eu fico uma semana, 10 dias sem falar. Mas é por dentro. Mas é por fora, aparentemente tudo está resolvido. Mas é uma semana sem nenhuma palavra. Ignoro, desprezo completamente. Eu sou ruim, eu sou lobo mau. Tá. Então vocês perceberam que quando vocês estiverem no estresse, o que vai acontecer? Pressão vai subir. Pressão vai subir. Tá? Então, quanto mais vocês ficarem estressados, pressão vai subir. E assim, o fígado, já que o homem quer ficar estressado, então libera mais colesterol, libera mais glicose, para poder gastar a energia. Isso não é a forma de gastar a energia, certamente. E o mundo ignora tudo isto. Por quê? Como que vai mudar a personalidade do homem? Como que vai mudar? Num consultório de consulta de 15, 20 minutos, dá tempo de médico explicar tudo isto e dizer: oh, meu querido, você precisa mudar. Até pode falar, não estressa não. Aí isso é mais outro estresse. Por quê? Como que a pessoa que está estressado, ainda é um sujeito de capa branca e fala, estressar não. E ensina como não estressar? Não. E aí faz o quê? Tá bom, já que você é estressado, eu vou passar um tranquilizante. E passando o tranquilizante, resolve por algum tempo. Depois vai ter que aumentar a dose. Como o mundo não sabe lidar com o estresse, então tem que fazer o quê? Precisa escapar um pouco
da responsabilidade de ser médico. Então, mesmo sabendo dos efeitos colaterais, então prescreve remédio. Já que não tem jeito de mudar a personalidade. Mas é fácil de mudar personalidade? Claro que é. Personalidade é simplesmente a fonte. A fonte, clique. Se eu receber clique do Criador, eu vou ser o quê? Manso. Cristo não disse? Olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Quer dizer, todos que estiverem estressados, vinde a mim, eu vos aliviarei, eu darei o descanso. Depois o que ele diz? Meu jugo é suave e manso. Eu sou manso. Se você vier em mim, você vai ser o quê? Manso. Manso vai fazer o quê diante de um fator agressor? Sim, senhor, sorrir. Como que vai sorrir? Por exemplo, é assim. Trânsito de São Paulo é dito infernal. Infernal. Eu percebi que trânsito do Rio é pior. Outro dia passei por lá. São Paulo tem uma vantagem. Quando você quer entrar, pelo menos deixa. Rio, quando quer entrar, não dá. Aí, eu estou dirigindo. Aí outro sujeito, tchup! Aí já fico assim. Na primeira vez está tudo bem. Principalmente depois de eu ter morado nos Estados Unidos um tempo, aí lá realmente trânsito, lá tirar chapéu, né? Isso no interior. Vai lá em Nova York. É infernal. Los Angeles, durante tráfico. É infernal. Tipo São Paulo, pouco mais organizado. E aí, alguém entra na minha frente. Tá bom, deve estar com pressa. Aí, outro entra de novo. E eu estou parado. Não progrito. E aí, o que eu faço? Próxima vez, aí fico olhando quem que vai querer entrar. Não vou deixar na próxima. E aí, fica bem atrás da outra. Aí tem que ficar bem atento, né? Já é estresse, porque senão bate. Para evitar que outro entre. E aí fica estressado. Eita, esse é São Paulo, porque o governo não toma jeito nenhum, só aumenta o número de carros e não amplia as ruas e fica xingando meio mundo lá, dentro do carro, estressadíssimo. Aí você fica estressado. Agora, você nunca entrou de bico? Quando é que você entra de bico? Quando você está apressado. Não é? Quando você tem necessidade de ir rápido da tal lugar, porque o compromisso está marcado tal hora, você está atrasado, então você precisa agilizar. Mesmo sabendo que não deve, você não faz? Faz. Você também já fez isto, estressou o outro. Então, sabe qual é a sabedoria? Ele deve estar com muita pressa. Eu também já fiz isto. Então, vamos dar oportunidade para quem está com pressa. Mesmo que seja um malandro habituado a fazer isto. Como não sei, então simplesmente vamos considerar que ele está com muita pressa. Se a gente considerar, você vai estressar? Não, você vai ficar feliz por ter dado oportunidade para a pessoa ir na frente.
Assim que Cristo diz, se alguém vier bater um lado, dá o quê? Dá outro. Por quê? É porque esse homem tem uma razão que eu não sei. A razão é dele. Escolha é dele. Mas teve essa baita de vontade e razão para me bater. Então, o que tenho que fazer? Eu que conheço a Cristo. Então ele deve ter alguma razão. Então, para acalmar, então eu vou dar outro lado. Então, acho que o estresse dele acaba rápido. Qual é minha missão? Não é salvar outro? Se for cristão, é. Se for discípulo de Cristo, é salvar outro. Então, o que tenho que fazer? Além de eu não me estressar, precisa outro sair rápido do estresse. Então, dar outro lado não é questão moral, mas é questão de salvar a minha vida e vida do próximo. Cristo sempre falou somente questões de vida, nunca falou questão de moral. Mas judeus sempre achavam que religião é moral. Por isso que trouxe quem? A mulher adúltera. Essa mulher foi pega no ato. E a lei de Moisés dizia o quê? Aí, Jesus, que sempre teve essa missão de salvar a vida, o que ele fez? Queria salvar esses homens, cheio de moral, queria salvar. Por isso que ele começou a escrever, sem falar nada. O que será que ele escreveu no chão? Pecado deles? O que é isso? Então Jesus acusou esses outros que estavam vindo, acusando a mulher? Será que acusou esses homens? Não, se fosse assim, ele não estava cumprindo sua missão de salvar esses que estavam acusando. Não entenda mal. Para mim, sabe o que Jesus escreveu? Sim, pode ter escrito vários pecados de todo mundo. Nada de tom de acusar. Mas para mim, eu não quero confirmar que é assim, mas para mim é muito racional dizer, já que esses homens tinham grande respeito pelos seus ancestrais, Davi também adulterou e eu perdoei. Abraão também adulterou e eu perdoei. Abraão adulterou ou não adulterou? Adulterou. Davi adulterou? Adulterou. Foram perdoados? Foram. Quando você olhar a lei de Deus de forma da vida, é para salvar. Quando olhar de forma moral, é para matar. Muita diferença. Muita. Então, como no consultório não dá para fazer isto? Por isso que eu desisti de ser médico, porque é impossível. Mas quando faz esse programa, dá para falar? Tranquilamente, não é? Tranquilamente. Mas no mundo, o que faz? Ignorando que é impossível mudar a personalidade das pessoas, mas as artérias estão endurecidas dessa forma, com aterosclerose, então vai, primeira coisa que dá é diurético. O que é diurético? Para urinar bastante.
quando urina bastante, volume total de sangue aumenta, diminui ou fica igual? Diminui, né? Porque de onde que os rins estão eliminando mais urina? Do sangue. Do sangue. Tira água do sangue quando toma diurético. Tira a água do sangue, vai tirando. E quantidade de sangue vai diminuindo. Então, veja só, volume total de sangue diminuiu por usar diurético. Então, circulação como que fica? O sangue atrita mais a parede ou diminui o seu atrito por volume de sangue ter diminuído? Diminui. Portanto, nível de pressão quando afere, abaixa. Volta numericamente valor normal. E aí, não tem repuxão na nuca, medida é normal, então fica feliz da vida. Pressão voltou a normal. Mas lembre que por uso de diurético, resultou o quê? Diminuição de volume de sangue. Bom, então nos rins vai chegar menos sangue. Imagina, gente, diurético só roubou água do sangue. E nos rins estão chegando menos sangue. Então o que vai acontecer? Aquelas toxinas produzidas por todas as células no organismo, porque continua comendo, continua produzindo as toxinas, que devem ser eliminadas através dos rins. Como chega menos sangue por uso de diurético, então os rins ficam com uma alerta. Uau, por que está chegando menos sangue? Desse jeito o organismo todo vai ficar envenenado, por não poder eliminar, por causa de diminuição de circulação nos rins. E aí os rins fazem o quê? Faz um DDD, faz uma ligação a longa distância para o cérebro. Oh, cérebro, alguma coisa está acontecendo no nosso organismo. Diminuiu grandemente o volume de sangue no meu lugar. Eu não estou conseguindo eliminar todas as toxinas que o organismo produz. É um problema sério. Você também vai ser afetado. Então, o cérebro também responde. Pois é, já estou sentindo que está diminuindo o volume de sangue, porque o nosso dono começou a tomar diurético. Então, cérebro, tá bom, eu vou tomar medidas. E aí o cérebro libera adrenalina. Libera adrenalina, então essa adrenalina vai para o coração, então o coração tem uma antena de receber adrenalina, e quando o coração receber a adrenalina, começa a aumentar batida cardíaca. Já que está tomando remédio diurético, se aumentar a batida cardíaca, vai circular mais rápido, então, com volume diminuído de sangue, vai chegar mais sangue nos rins, e os rins podem eliminar as toxinas. Então, começa a aumentar a batida cardíaca. Então, pressão sobe de novo. Aí vem puxão na nuca. Aí o paciente não gosta, porque está tendo puxão na nuca. Então, veja, subida de pressão novamente está salvando a vida? Tá ou não tá? Tá, porque está eliminando toda a quantidade de
toxina produzida no organismo, então está salvando a vida. Para isso, a pressão tem que estar naquele nível alto. Aí, o paciente não gosta, porque a pressão subiu de novo. Então, vai para o consultório para reclamar. Doutor, estou tomando remédio todos os dias, mas a pressão parece que subiu, estou com dor na nuca. E aí o médico mede. E realmente a pressão está lá em cima. Todos os médicos sabem que depois de algum tempo de uso de diurético, a pressão vai subir. Sabe o que a indústria farmacêutica inventou? Agora, então, exatamente inventou um remédio para a adrenalina não tocar no receptor, na antena de adrenalina. Na realidade, não é adrenalina, é noradrenalina. São primos. Mas eu estou falando de adrenalina porque é termo mais entendido para vocês, né? Chama-se beta-bloqueador, tipo reserpina, pranolol. Então toma esse remédio. Imagina, gente, você está tomando diurético, agora está tomando bloqueador de noradrenalina. Então, o coração não pode bombear muito. Então, pressão cai de novo. Quem que sente problema de novo? Rins. Rins reclamam de novo. Olha, vinha a quantidade de sangue normal. Depois esse homem ir para tal lugar, voltou tomando remédio, de novo diminuiu o volume de sangue. É um problema sério. Cérebro, faz alguma coisa. Agora reclama. Aí o cérebro diz: olha, eu já fiz meu papel. Eu mandei o coração bater mais rápido. Pois esse homem que cabeça dura e está tomando remédio para inibir a ação desse produto que eu produzi, noradrenalina. Então fala: olha, rins, você tem que tomar sua medida, porque o problema está com você. E aí Deus providenciou, sabendo que tudo isso iria acontecer. Nesse caso, então, os rins produzem uma substância chamada renina. Por produzir nos rins, chama-se renina. E essa substância, então, é metabolizada, transforma para angiotensina. Quer dizer, estreitar calibre das artérias. É a única forma agora. Volume do sangue diminuiu. Não deixa o coração palpitar. Única forma de agora mandar mesmo a quantidade de sangue para os rins é estreitando as artérias. E assim circula mais rápido. Então a artéria vai estreitando por causa da substância produzida pelos rins. Sabe o que o homem inventou? Inibidor dessa substância. Tudo que o homem faz é contra a obra de Deus. E quem é hipertenso acha que está fazendo um bom tratamento. Bom tratamento. Todo remédio para hipertensão arterial é para opor o que Deus está fazendo para poder manter a vida. Então, o homem, estudando a fisiologia, o que Deus faz, então, simplesmente ele inibe. Todo tratamento é assim. Todo tipo de tratamento. Não somente para pressão, mas para diabetes, câncer, para tudo. Só simplesmente opor o que o Criador está fazendo para manter a vida.
Mas como mostrei para vocês, Deus quer solucionar o quê? Solucionar a causa. Qual que é a causa? Endurecimento das artérias. Nós vimos que HDL é capaz de eliminar, limpar as artérias. Esse HDL, o que Deus preparou, esse HDL então vai limpar, remover toda a gordura armazenada nesse espaço das artérias, permitindo que a artéria volte ao normal. Normal. Veja aqui, eu vou mostrar como que isso acontece. Quando HDL remover toda a gordura, carrega para o fígado novamente. Agora, antes de falar isto, quando é que então HDL faz o seu trabalho abundantemente para remover toda deposição de gordura nas artérias? Quando? Oi? Hoje. Isso mesmo, hoje está fazendo. O que é hoje? Quando você vive o programa New Start. Parece que vocês são mineiros, né? Ainda a ficha não caiu? Só quando vocês estão dentro de New Start é que o Criador é livre para poder clicar o gene de HDL. Por quê? Porque você não permite ele clicar quando você está comendo baita de pizza, churrasco. Deus tem que fazer o quê? Produzir mais LDL. Para quê? Para poder salvar coração, cérebro, fígado. Porque já que tem tanta artéria, muito espaço, e mesmo com a artéria endurecida ainda dá para manter, mas tem jeito de proteger o coração se não remover a gordura dos capilares? Não tem. Cérebro, tem outro jeito? Não tem. Fígado, se acumular muita gordura no fígado, fígado pode desintoxicar? Não. Então tem que tirar. Mas a artéria está lá cheia, o organismo todo. Então, pouco a pouco, pode depositar. Vocês podem notar a misericórdia de Deus na nossa vida? E diante dessa misericórdia, este amor nos constrange. Ele, inclusive, nos dá o poder para deixar de gostar de churrasco, porque ele muda a nossa mente. Ele quer fazer isto. Ele mudar a minha mente de não gostar mais de chocolate. Eu era chocolatra, dependente de chocolate. Mas ele mudou. Hoje pode ter chocolate à vontade aqui, mas não sou mais atraído. Por quê? Porque não tem mais sabor. Ele comprovou que ele mudou minha mente, todo o meu sabor, mudando o sabor em relação ao chocolate. Então aquilo que não é gostoso, eu não posso comer. Não dá para comer aquilo que não é gostoso. Eu sei que quem não experimentou ainda, com o paladar ainda pegado com as coisas saborosas, pode dizer, como que vou deixar picanha? Como que vou deixar pizza de 4 queijos? Tem gente que está desmaiando quase agora. Se não tiver churrasco, se não tiver pizza,
melhor morrer. Não tenho prazer viver sem essas coisas. Não se preocupe. Enquanto vocês terem paladar pelo churrasco, pizza, chocolate, coma à vontade. Não por vocês comerem à vontade, Deus vai dizer, olha, seu cafajeste ainda não acordou? Depois de assistir programa de New Start durante 10 dias, você ainda é desse jeito? Agora acabou minha paciência. Tchup! Infarto na hora. Na hora. Jamais. Meu Deus, não é assim. Então digo, pode comer à vontade. Mas uma coisa eu sugiro para vocês pedirem. Deus, eu entendi qual é a sua vontade. Mas e esse paladar acostumado de dezenas de anos, ainda eu gosto. Se o Senhor mudar meu pensamento, meu paladar, aquilo que não é saboroso, então eu não vou comer. Se o Senhor quiser fazer, faça. Eu quero aceitar. Se vocês forem sinceros, ele pergunta, quando é que eu faça para você? Com chocolate comigo foi assim. Meus pais vieram para o Brasil quando eu tinha 15 anos, em 71. Para sobreviver, abriu um bomboniere no centro de São Paulo, na Avenida São João. Então tinha chocolate à vontade da fabricação de Lacta, Nestlé e Garoto. E sorvete de que bom. E aí todo santo dia eu comia chocolate, porque na Coreia nunca tinha comido chocolate. Aí comecei, Choquito, Prestígio, Ouro Branco, Sonho de Valsa, Diamante Negro. Outro dia eu fiz, depois de Páscoa, Garoto tinha muito ovo de Páscoa, né? E aquelas caixas de bombom naquela época. E meu pai teve coragem de comprar um ovo de Páscoa de 1 quilo para vender. Porque realmente nesse período vende muitos ovos de Páscoa, né? E esse de 1 quilo não foi vendido. Eu tinha baita de curiosidade. Qual é a grossura desse chocolate? O que tem por dentro? E aí era para ser devolvido. E restituir um dinheiro. Aí eu dei um chute nesse chocolate. Quebrei e ficou para mim. Aí comecei a comer chocolate lá dentro, bombom com licor. Aí que pela primeira vez fiquei sabendo que tem bombom com licor. Era uma maravilha. Eu não sabia o que era licor, aí comecei, coisa boa. E assim comi. E até na faculdade eu comia assim. Depois que me formei, bolso melhorou. Então deixei Lacta, Nestlé, Garoto, pulei para Copenhague. Dei um pulo. Chocolate de Copenhague era bem melhor, bem mais suave. Ainda é? Você está por dentro. Seu bolso está bom, então. Tá bom. E depois de Copenhague, e voltei para a Coreia em 92, e lá montei uma clínica, já que fui para ganhar dinheiro, eu nadei no dinheiro. Então, Copenhague era show, agora era chocolate suíço. Era bom demais. Chocolate suíço, principalmente quando viajava para participar do congresso,
Então, no avião tem tal de, como que chama? Duty Free Shop. Sem pagar imposto, né? Duty Free. E aí eu comprava caixas de chocolate suíço, de várias marcas. Eu guardava na geladeira e todo dia, depois da janta, na hora de assistir televisão, junto com os filhinhos, naquela época eram pequenininhos, aí comia. O que eu gostava mais era um chocolate bem pequenininho, que era sem açúcar, meio amarguinho. Aí quando Isolde falou de coisa, ela deve estar nesse nível agora. Aí eu como eu gostava. Só chocolate suíço. Para mim isso era um status. Já que eu ganho bem, tenho condição de comprar chocolate suíço, já que não como picanha, não como pizzas, coisas assim, para mim era chocolate suíço, sagrado. E assim um dia Deus me disse: oh meu querido filho, sabe que chocolate não é melhor para você, né? Que tal você deixar de chocolate para ser meu verdadeiro filho? Hein? Chocolate? Mas isso não é carne. Mas chocolate também não é melhor. Aí eu falei, calma aí, ainda tem muitas caixas. Eu preciso comer todas. Calma. Deixa eu pensar um pouco. Obrigado pela sugestão, mas calma aí. Quem sabe, quando acabar tudo, eu vou pensar. E assim eu fui comendo. Sou meio cara de pau. Né? Por quê? Eu conheço quem é meu Deus. Um pouquinho. Pouquinho que conheço, eu sou muito livre com Ele. Sou livre. E assim foi comendo, ele me dizendo, olha, quanto antes é melhor. Não, eu já gastei dinheiro com isto, eu quero comer. Aí fui comendo, chegou a última caixa. Aí ele de novo me diz, agora que é a última caixa, quando é que eu posso mudar seu paladar? Quando comer o último. Tá bom. Aí chegou esse último pedaço, último que estava desembrulhando para poder comer, e ele me disse, agora é o último. Você quer? Eu fiquei tão triste. Imagina, ouvir a palavra de Deus, em vez de seja algo prazeroso, ser tão triste. Porque tinha dinheiro para poder comprar mais, né? Tá bom. Se você mudar meu paladar e chocolate não for mais saboroso, eu vou aceitar a sua sugestão. E assim, comi o último. Sabe que sabor tinha nesse chocolate? Nada. Simplesmente não tinha nenhum sabor esse chocolate. Assustei, por quê? Era tão bom aquele sabor, mas agora não tinha sabor nenhum. Esse chocolate tem esse sabor? Não pude comer. Aí que eu entendi, meu Deus mudou gene das células gustativas, e agora ele me diz, você é meu. Eu entendi. A partir daí, então, falei para ele, continua mantendo esse sabor em relação ao chocolate.
Sabe que até hoje ele mantém? Ano retrasado, tivemos oportunidade de ir a Genebra, Suíça. Sabe, por fazer esse trabalho, tanta gente nos convida, estou viajando quase que o mundo inteiro. Bom demais, né? De graça. Paga a passagem, paga hotel, paga tudo. Lógico, eu não cobro nada para falar. Nenhum lugar eu cobrei até hoje. Eu simplesmente, se pagar passagem e hospedagem e a comida, estou. Só que até fim do ano está tudo cheio. Então, nem pense em me convidar, porque até fim do ano está cheio, realmente. Que bom, né? Que bom. Aí, quando eu cheguei lá, o pessoal falou, pelo menos agora, esquece o que é New Start. Você tem que experimentar 2 especiarias da Suíça. Um é tal de fondue. Tem que fazer biquinho para falar. Como que é? Fondue, não sei. É, isso mesmo. Queijo derretido. E outro é chocolate suíço. Tá bom. Aí trouxeram tal de fondue. Aí eu cheirei. Como que vocês conseguem comer esse chulé derretido, hein? Não dá. Esse chulé não dá para comer, não dá não. Muito obrigado. Tá bom, então vamos, chocolate. Aí nos levaram para a loja de chocolates. Eu não sabia que tinha tantas marcas de chocolate suíço. É de embalagens lindas. Sabe que o aroma de chocolate foi tão ruim, mas a minha esposa ficou meia doidinha. Aí, você quer comprar? Eu quero. Tá bom, compre. Aí comecei a cheirar aquelas embalagens lindas. Comecei a cheirar. Não dava. Aí ela comprou, logo abriu e comeu. Chocolate suíço é melhor. Aí me deu um pouquinho. Você quer? Experimentei. Não dava a comer. Agradeci. Que bom que Deus é fiel. Mantém meu paladar em relação ao chocolate. Não tem sabor nenhum. Mas sabe que cacau é extremamente saboroso? Fruta cacau. E quando eu vou lá na Bahia, lá tem cacau à vontade. Então, pega um monte de cacau e corta, então vem polpa com um monte de semente, né? E prensa esse cacau, então sai um líquido, tal de néctar de cacau. Até hoje nunca bebi um líquido tão fantástico como esse néctar de cacau fresco. Bom demais. Mas o pessoal joga fora tudo isto. E só pega a semente e ainda torra. E sabe como que fica essa semente antes de ser torrado? Eles amontoam um monte, sabe? Aí entra rato, faz cocô, entra passarinho, faz o ninho, faz de tudo. E leva de caminhões tudo isto. E não sei depois o que acontece. Então, por causa das impurezas que tem no chocolate, chocolate é um dos produtos mais alérgicos que existe. Muito alérgico ao chocolate, por causa de tantas impurezas, né? Tantas impurezas. Bom, isso vamos deixar de lado. Sabe,
Deus quer transformar todas as células que Ele criou à imagem dEle. Não é privilégio nosso que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, permitir que Ele transforme a cada nossa célula a sua imagem? Isso é realmente um privilégio que ninguém pode experimentar. Aqueles seres que não caíram também não sabem o que é isto. Mas que nós somos mortais, com natureza que é totalmente destruída, agora experimentar por causa de sacrifício de Cristo, por causa de amor de Cristo, novamente agora sermos totalmente transformados à sua imagem. E agora realmente ter maior prazer. Como Davi diz em Salmos 1, verso 1, diz assim: bem-aventurados. Aí pula para verso 2. São aqueles que têm prazer na sua lei e medita na sua lei de dia e de noite. Bem-aventurados, isto é, tem vida para sempre. Vida para sempre. Ainda nesta terra de pecado, podemos experimentar uma natureza totalmente transformada que não pode mais pecar? Pela graça, pela justiça de Cristo? Viver assim, totalmente santo, é maior privilégio. Deus jamais quer tirar de nós coisas boas, coisas saborosas, coisas úteis. Não. Ele jamais fará isto. Mas Ele quer que nós experimentemos ainda aqui uma completa transformação do nosso caráter. De natureza mortal para a natureza imortal, de vida, vida para sempre. Para isto, nós não deveríamos experimentar que todas essas artérias voltem ao normal? Sem voltar ao normal, como que nós podemos dizer que Deus me transformou? É impossível. Mas uma vez que volta, então eu tenho no meu organismo uma prova de que Deus me transformou de uma forma tão feliz, tão alegre. Você pode imaginar, você é livre agora de pizza? Bom, podemos ter pizza sem queijo, né? Imagina você agora livre de churrasco, livre de chocolate, livre de dormir tarde, livre de sedentarismo e experimentar uma natureza onde fazer atividade produtiva e prazerosa é um privilégio como filho de Deus. Tudo isso é grande privilégio. Vejamos, vamos terminar rápido agora. Aqui, a prova é uma radiografia muito especial. É uma arteriografia coronariana, isto é, com cateterismo, injetou contraste nessa artéria, porque o homem estava sentindo dor no peito quando fazia algum esforço. Sinal que não dava toda a quantidade de sangue para a musculatura poder trabalhar. Então, a musculatura do coração estava entrando em cãibra. Angina do peito quer dizer cãibra da musculatura do coração. Bom, aí fez essa angiografia, aí notou essa alteração. Porque aqui está irregular. A parede aqui está irregular porque tem placas de ateroma, não é? E daí
Médicos falaram, vamos colocar stent, abrir. Só que nessa curvatura aqui era meio complicado para colocar o stent. Então, esse médico sugeriu, olha, vamos fazer outra coisa. Tira toda a gordura de origem animal. Tira tudo. Deixa carnes, peixes, aves, ovos, leite e seus derivados. Mas use somente alimento de origem vegetal. E assim esse homem foi fazendo. Ai, que desgraça desse. Mas ele foi fazendo. Demorou 1 ano. Depois de 1 ano não teve mais dor. Então fez mais uma angiografia para saber como que estava. Olha aí. Toda a artéria voltou normal. Toda a placa foi embora. E aí, hoje existe um médico muito famoso nos Estados Unidos, Dr. Dean Ornish, professor da Universidade de São Francisco, da Universidade da Califórnia, campus de São Francisco. Ele é adepto a isto. Ele introduz a alimentação, introduz yoga, introduz a meditação para eliminar o estresse. E recupera rapidamente. Agora, no nosso programa New Start, sabe em quanto tempo recupera isto? Em semana. Eu tive um caso de pessoa que veio com angina do peito. Não podia caminhar a subida. Um homem bem, assim, vegetariano puramente há 13 anos. Inclusive um pastor adventista. Mas é com aquela dor. Fez cateterismo. Mas ele não fez. O médico recomendou para fazer cateterismo. Mas ele ficou com tanto medo. E ele morava nos Estados Unidos, fazendo doutorado, então ele não pôde fazer porque não tinha seguro nenhum, e toda a família estava lá, aí ficou com medo. E aí ele veio. E daí, no primeiro dia, doutor, estou precisando conversar contigo. Não, comigo não conversa. Assim como eu não converso com vocês, né? Aí, mas essa angina, expliquei tudinho para ele. Não tenha medo. Eu vou acompanhar na hora de caminhar, mas vamos fazer alongamento. E aí ele começou a fazer alongamento. Perguntei, está doendo? Não, no alongamento não está doendo. E aí, na caminhada, vamos fazer caminhada? Tá bom, vamos. Aí quando eu sentia dor, então a gente parava, respirava e depois caminhava pouco mais. No primeiro dia ele não conseguiu caminhar mais do que 500 metros. Por quê? Falta de ar e medo, principalmente medo. E aí no segundo dia, de novo alongamentos, palestra, tudo isso. Na hora de caminhar, vamos lá? Vamos. Ele era determinado, porque expliquei todinho. Eu ainda disse para ele, olha, há um Criador. Ele diz, eu sei, porque eu sou pastor, estou terminando o doutorado em relação a Deus, a divindade. Doutorado em divindade. Então, vamos aplicar esse Deus na sua vida, na sua angina. Tá bom, vamos lá. Cantando a gente ia. Quando vinha a dor, a gente parava. Sabe que segundo dia ele foi mais de 1 quilômetro? Parando, indo, parando, indo. No terceiro dia ele diz, não precisa do seu acompanhamento.
eu faço sozinho. Mas eu quero também caminhar. E eu ia atrás. E ele, quando quisesse parar, parava. Sabe que no 5º dia, mesmo fazendo subida, ele não sentia nenhuma dor? Nada de dor. Aí ele diz, o que está acontecendo? Pergunta para seu Deus. Seu Deus está fazendo a sua obra, porque você é o servo de Deus. Você ainda tem muita coisa para falar do seu Deus, que fez a sua obra normal. Obra normal, não é milagre. Para o homem é milagre, mas para Deus é. Todo dia Ele faz isto conosco. Então o mundo introduziu uma ideia muito errada de que se deixar a natural, demora muito para poder restaurar. Nada disto. Deus quer restaurar imediatamente. E Ele pode? Tem certeza? Mesmo? Então pode deixar de tomar remédio? Sei lá, eu não estou induzindo para vocês para deixar de tomar remédio, não confunda, por favor. Pode tomar remédio, não tem problema. Mas cada vez mais tenha a plena convicção de que esse Deus teórico intelectual que vocês conhecem seja real para cada sua célula. Você precisa experimentar esse Deus na sua célula, assim como Jó experimentou. Quando experimentar então, Jó vai pedir pelo perdão dos seus amigos. E cura vem imediatamente. Imediatamente. Bom, então, aqui, a artéria endurecida, HDL vai remover toda essa gordura, leva para o fígado. Então, o fígado começa a metabolizar toda a gordura. Porque agora, como que o fígado está? Totalmente normal. Por quê? Está vivendo New Start. Não é? Esse momento é que produz bastante HDL, não é? Então, como está vivendo estilo de vida New Start, fígado está todo a vapor. Então, toda vez que trouxer excesso de gordura das paredes das artérias, então vai metabolizar e vai formar sucos biliares. Sucos biliares. E guarda na vesícula biliar. E quando então você come a gordura contida onde? No arroz integral, no milho, nas castanhas. Esses alimentos, por exemplo, na soja, grão de bico, lentilha, tudo isso tem gordura ou não tem? Tem gorduras hidrossolúveis, gorduras excelentes. Então, não tem nenhum colesterol, mas tem gorduras. Então, toda essa gordura precisa ser digerida. Onde que digere a gordura? A gordura é digerida no duodeno, não é no intestino que digere a gordura, mas no duodeno. Aqui. Aqui está a vesícula biliar, onde está armazenada sucos biliares. Então, quando você come a gordura, carboidrato foi digerido na boca, pela mastigação, pela saliva. Proteína foi digerida no estômago pela ação de suco gástrico, pepsina, enzima chamada pepsina. E agora
aqui no duodeno, a gordura vai ser digerida pela ação de sucos biliares e suco pancreático, principalmente enzima chamada lipase. Então, toda a gordura é digerida. Para isto, sucos biliares são necessários. E daí o que acontece? Já que você está vivendo no start, então você come fibra suficiente, porque arroz integral, pão integral, todas as frutas têm fibra de boa qualidade, e você está tomando água, está fazendo exercício, sua preocupação já expulsou, então o intestino funciona tão bem. No outro dia, então, como se pasta de dente novo, não precisa fazer nem, mas simplesmente senta, vai embora. Tudo vai embora. É bom, não é? Para quem não tem vesícula, não tem. Simplesmente o fígado, então, produz e joga direto para duodeno. Então, o fígado tem que trabalhar bem mais, o tempo todo, para poder digerir. Por isso que não é bom tirar a vesícula mesmo tendo cálculos. Mesmo tendo cálculos. Pólipo não faz nada. À noite vamos falar pouco mais esse processo de cura em relação à hipertensão arterial.